Ok, estamos começando mais um encontro nosso. Hoje nós vamos tratar aqui de produção textual criativa e vamos tratar aqui, mais uma vez, de análise textual, gramatical, sempre na perspectiva de que essas análises gramaticais desenvolvem a nossa inteligência e, de repente, a capacidade de perceber as diferentes partes que compõem um período e saber categorizar essas diferentes partes pode nos ajudar a ter uma mente que sabe ler melhor, sabe perceber as sutilezas, a diferença entre o que é muito parecido. É isso que nós estamos exercitando aqui e sobre isso eu falei já em outros vídeos com vocês. Além do que, vocês encontram em outros vídeos lá no canal diversas aulas, não só as ministradas para esse grupo aqui, mas diversas aulas em que eu trago os conceitos de sujeito, predicado, complemento nominal, complemento verbal, adjunto adnominal, tem tudo lá, aulas deste ano e de anos anteriores, com exemplos. Então, eu só estou lembrando a vocês do que nós estamos estudando. A minha perspectiva, a minha expectativa, melhor dizer assim, viu, meu diretor, é a de que vocês estão aí anotando tudo que seja possível como mapa da aula, né? Então, primeiro tópico, como é que eu vou dizer assim, lembrar dos conceitos. Vamos dizer que vocês queiram anotar essa notinha, fazer essa notinha para saber o que foi dito no começo da aula. E vocês podem agora mesmo olhar os papéis aí, verem os conceitos, porque nós vamos fazer, neste momento agora, a apresentação da atividade de análise, né, gramatical, vou chamar assim, para ser uma coisa muito restrita, né, simplesmente a análise de partes que se relacionam entre si em pequenos textos que foram destinados a vocês, certo? Eu recomendo que vocês leiam todos aqueles textos. Aí vocês vão ter uma visão, digamos assim, em termos de ensino médio, muito boa a respeito da Primeira Guerra Mundial. E quando vocês forem estudar isso com professores de história, vocês vão poder já ter um ponto de partida, né, para debater, para entender melhor o que eles vão dizer. A mim me interessa que vocês se familiarizem com a linguagem que fala, né, de tema de história, enfim, essa linguagem destinada a pessoas do público em geral, e uma parte desse material que vocês vão analisar tem a ver com o ensino médio propriamente dito. Então, sem mais delongas, isso aqui foi uma introdução, uma forma de situar vocês no que nós vamos fazer e também de esperar um pouquinho para o restante das pessoas entrarem. Eu vou compartilhar essa tela com vocês. Eu pergunto ao meu diretor se ele está vendo como título, né? Atividade avaliativa, unidade 2, análise gramatical. Tá aparecendo sim, professor. Tá tranquilo, né? Então, gente, a minha expectativa é de que vocês tomem nota do que seja aqui dica e do que seja orientação. É muito importante aprender a ler os comandos de uma atividade. Obviamente, isso é um material que prevê, não é, esse nosso momento de diálogo, pode ter imperfeições, imprecisões, que eu vou revisar até agora mesmo, se for o caso. Agora, vocês treinem compreender uma sequência de comandos de uma atividade avaliativa, isso vai ser cobrado da vida, enfim, pela vida em relação a vocês, certo? Então está aqui, olha, os textos seguintes podem conter o tema de uma questão de uma prova de história. Você pode ser cobrado lá num exame que você for fazer, numa prova para uma escola militar, numa prova para um concurso, no Enem da vida, o tema Primeira Guerra Mundial, certo? Assim como alguma informação contida neles pode ajudar na escritura de uma redação. Então, de repente, você pode encontrar aí um nexo, certo? E trazer uma informação relacionada com a Primeira Guerra Mundial e essa informação ser, digamos assim, a base de um argumento para uma proposta de redação que vocês objetivem, a que vocês objetivem atender. Não sei, por exemplo, acordos secretos que ocorreram antes da Primeira Guerra Mundial, os países fazendo acordo e com uma certa, como é que eu vou dizer assim, uma ética diferente da ética de hoje. Era permitido, era razoável, era aceitável que os países negociassem de modo que os outros não soubessem, sabe? Então, vocês podem, a partir disso aí, pensar a noção como a ética muda, como você entender que uma coisa que pode ser considerada aceitável e correta, na verdade, pode gerar danos muito grandes.
e você fazer uma analogia com o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, sabe? Então, eu estou aqui tentando ganhar vocês para essa leitura e mostrar que essa nossa atividade avaliativa, ela não se esgota nela mesma. Meu diretor, você entendeu o que eu acabei de dizer? Quer que eu repita? Gostaria que eu repetisse? Vamos eu repetir novamente? Parte Eu da Guerra estou, Mundial. eu estou dizendo assim, vocês estão sendo incentivados a ler 3 textos aí de internet, um da BBC de Londres, um outro eu esqueci a fonte agora, é um site de formação histórica e política para o público em geral, e um outro material destinado a pessoas de ensino fundamental e ensino médio que queiram saber as informações básicas da Primeira Guerra. Certo? É isso que vocês vão ler. E eu estou incentivando vocês a fazerem a leitura desse material completo e analisar só o seu fragmento, o seu microtexto, mas lerem o todo para vocês se prepararem para uma discussão futura sobre a Primeira Guerra Mundial e também porque você pode ser cobrado, esse conteúdo pode cair numa questão que você vai resolver, tá? Mas eu estou indo além, dizendo assim, olha, você pode aprender e descobrir que uma das causas da Primeira Guerra Mundial, tem outras, os textos vão mencionar, mas eu estou dizendo, uma das questões históricas que gerou a Primeira Guerra Mundial foi as possibilidades dos países fazerem acordos secretos entre eles. Então, vamos supor, o Brasil antigamente podia fazer um acordo com a Argentina e ninguém saber desse acordo. Podia fazer ali vários acordos aqui na América do Sul e não ser divulgado isso para o mundo. Hoje isso já não é mais aceitável. Os países, ao fazerem acordos entre si, eles precisam tornar isso do conhecimento de todos os países. Então, por exemplo, se cai lá uma questão, uma redação que tenha a ver com o que é aceitável como correto, veja que eu não estou dando o tema. Eu estou dizendo assim, pode cair uma redação que tenha a ver com a noção de certo e errado, do que é justo, do que é aceitável, do que é ético. Aí você pode dizer assim, olha, o que é ético em um tempo depois pode se revelar como algo muito danoso. E aí você traz, para fundamentar essa sua ideia, o que aconteceu lá antes da Primeira Guerra Mundial, entende? É nesse sentido que eu quero dizer que vocês se estimulem, vou dizer assim. Estou tentando incentivar vocês a vocês se motivarem a ler esses textos completos aí, certo? Agora, tem uma tarefazinha muito específica que vocês vão precisar fazer, olha. Identifique o fragmento com o mesmo número que seu nome no sistema e manualmente realize o seguinte. Vocês vão lá, vão identificar o número lá, vão olhar qual é o seu número no sistema e ali é o seu fragmento. Essa tarefa ela tem uma primeira parte que eu chamei de itens protocolares de execução obrigatória. Se você não fizer isso aqui, você não tira nota máxima de jeito nenhum. Você é obrigado a fazer. E eu não vou olhar para isso aí para corrigir. Se vocês me apresentarem no CA, se vocês marcarem como tem marcado, eu tenho atendido vocês na conveniência de vocês, todo mundo que me procura eu tenho atendido, nos meus limites, obviamente, eu posso olhar se está correto ou se não está, mas esses itens protocolares de execução obrigatória como requisito para a geração de nota pela realização das tarefas em B, isso aqui é o A. O que vai valer a nota é B. Então, essas tarefas aqui, vocês vão poder copiar de onde vocês quiserem. De onde quiserem. É pegar uma coisa do que eu estou falando, é pegar uma gramática, onde vocês quiserem. Esses itens 1.1, 1.1, 2, 2.1 e 3, vocês vão simplesmente copiar. Obviamente que a minha hipótese é de que, ao copiar, vocês copiem uma coisa tentando entender. Se não entender, discutam entre vocês ou me procurem. Tudo isso já foi objeto de explicação durante as aulas. Entenderam? O que é um substantivo? O que é um sujeito? O que é aposto? Qual é a importância de identificar o sujeito quando do estudo de um parágrafo? Se eu estou identificando, se eu estou estudando um parágrafo ali, que é parte de um texto, né, mais amplo, e eu quero saber as ideias principais daquele parágrafo e qual a ideia principal, uma coisa básica é eu identificar sobre o que é que o parágrafo está falando. E aí é importante identificar o sujeito para perceber isso. Entendeu? O tema central de um parágrafo geralmente é revelado pelos sujeitos. Vocês podem copiar isso que eu estou dizendo e colocar aí nesse item, entendeu? Qual a importância de identificar o sujeito? Pronto, é essa. Ao identificar os sujeitos em um parágrafo,
você percebe qual é a ideia principal. Porque o sujeito, pelo menos para os textos que nós estamos lendo, o sujeito é a informação que se repete. E o predicado são as informações novas que o parágrafo contém. Certo, turma? Meu diretor, entendeu isso? A palavra está aberta para todo mundo, se for o caso, viu? Diga de novo, Professor, tal. Isso já foi professor, dito em outras aulas. Eu estou aqui só revisando. Diga. eu faltei na sua aula, na sua última aula da semana passada, que eu fui para o médico, eu Uhum. perdi a explicação de adjunto adverbial. Uhum. O legal dessas minhas aulas, que eu vejo como ponto positivo, é que tudo que eu estou dizendo em uma aula, eu digo em todas. E fica gravado, você pode olhar lá, mas eu vou dizer de novo agora. Não tem problema. Você está falando do item 2, né? Então, o item 1 é isso que eu teria para dizer. Vocês podem olhar em outras aulas ou procurar na internet, etc. Certo? Definir o que é verbo. São essas palavras que podem ser colocadas no presente, no passado, no futuro, que fazem a gente saber se o que a gente está lendo tem a ver com quem fala, com quem se fala ou do que se fala, certo? Isso é o verbo. E o adjunto adverbial são as informações que vêm ali para dar ideias a mais, informações a mais relacionadas. Neste caso aqui, o conceito é mais amplo. Vocês vão copiar e vão olhar as outras aulas, só estou revisando. Por exemplo, em relação ao verbo, né? Quando você diz ontem choveu, aí o verbo chover, a palavra ontem dá a ideia de quando é que choveu. Então, um adjunto adverbial de tempo em relação ao verbo, tá? Então, tem lá, vocês vão só copiar. Isso tem milhões de aulas no YouTube, tem milhões de blogs, se vocês colocarem no Google, vai aparecer as definições. Eu estou orientando, copiem, certo? Entendam o que eu estou falando e vão lá e copiem. Com esses itens, vou colocar assim, com tudo que tem no item A, vocês vão poder fazer o item B. Meu diretor entendeu? Entendi, professor. Ok? Qual a importância dos adjuntos adverbiais, em especiais no caso de um texto de tema histórico? Eu tenho uma resposta para isso, vocês podem, ao estudar, construir outra. Minha resposta para essa pergunta é a seguinte: os adjuntos adverbiais me permitem ter, digamos assim, a cronologia dos fatos. Essa aí é uma resposta bem óbvia. Se eu estou estudando história, as datas, o tempo é muito importante para eu organizar na minha mente quando é que as coisas ocorreram. Certo? Os adjuntos adverbiais de tempo, por exemplo. Quando foi a Primeira Guerra Mundial, quanto tempo ela durou, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. Quem indica isso? Os adjuntos adverbiais. Então é importante. Agora eu tenho um saltozinho a mais que pode ajudar vocês. Os adjuntos adverbiais que expressem as relações de causa-consequência nos ajudam a entender o processo histórico. É essa a resposta que eu tenho para essa pergunta. Certo? Os adjuntos adverbiais que dão ideia de causa-consequência. Aí, artigo, vocês vão olhar, adjetivo, adjunto adnominal. O artigo, como aquelas palavras que vêm junto do substantivo, né? O, a, uma, que determina ou indetermina. O adjetivo como característica do substantivo. E o adjunto adnominal é justamente a função que o adjetivo tem, que o artigo tem. É aqui que entra a nossa capacidade de pensar através de modelos e de pensar através de conceitos. A classificação da palavra, artigo, adjetivo. A função dos adjetivos e dos artigos. A gramática chama de adjunto adnominal. É isso que eu quero que vocês aprendam. É tudo simples. O que é difícil é essa forma de pensar, através de conceitos, através de modelos. Certo? Aqui diz, olha, o cumprimento dessas tarefas pode ocorrer com simples cópia de informações das aulas síncronas, o que eu estou dizendo agora, ou de qualquer material de consulta. Isso aqui não vai valer nenhum ponto, agora é obrigatório fazer. Tudo bem? Aí, quando meu diretor, você for me mostrar a sua tarefa, professor, olha, analisei, veja aqui se está tudo certo, aí eu vou perguntar para você, qual é o conceito de verbo que você anotou? Aí você vai dizer, tá o conceito, está aqui. Aí eu vou dizer, isso aqui que você marcou se encaixa nesse conceito? Aí você vai dizer, sim, então tá certo. Ou não, então vai ter que procurar outro. Compreendeu, meu diretor?
Aprendi, Item... Hã? é basicamente o mesmo passo a passo da atividade anterior a esta, né? Assim como todas as outras vão ser idênticas. Não vai ter mistério, surpresa. Eu noto que muitos de vocês têm muita dificuldade de entender o passo a passo, então não vou inovar. É o mesmo passo a passo, mas vão mudando os itens, porque eu vou mudando os textos, entendeu? No fragmento a seguir, identificado com o mesmo número que seu nome no sistema, após copiar manualmente, mesmo eu dizendo várias vezes, ainda houve quem quisesse que eu aceitasse digitado. Não é, é manual. E eu digo aqui sem nenhum problema, porque já passaram as turmas e tal, não estou expondo ninguém. O que acontece é que quando eu deixei fazer digitado ou manual para ficar livre, quem tivesse computador, quem não tivesse à disposição e tal, enfim, eu notei que muitas pessoas estavam, digamos assim, compartilhando de um modo que eu não desejei ver, entendeu? As atividades. Então, não, é manual, você faz à mão, certo? Proibido legendas. Gente, isso aqui não, nada de legenda. Eu vou mostrar como é que vocês vão fazer, que fica mais fácil para mim e para vocês. Tarefa deve ser cumprida com os termos demarcados, com sublinha e nomeados por extenso. Não entendi, professor. Vou mostrar já já. Você vai sublinhar, colocar uma setinha e colocar sujeito. Pronto, só isso. Aí aqui fica assim, olha. Identifique um caso de sujeito para cada período. Porque o que é que eu quero, gente? É que vocês aprimorem a leitura de vocês. Sabendo que o sujeito é sobre o que se fala, sabendo que o sujeito, ele geralmente é aquela parte que é a informação repetida, você vai saber ler um parágrafo com mais proficiência, com mais habilidade, com mais rapidez. Entendeu, meu diretor? Não é uma tarefa pela tarefa, é uma coisa para vocês ficarem mais sabidos. É isso. Certo? Identifique no fragmento com o mesmo número que seu nome, após copiá-lo manualmente, está repetido de propósito. Relações de adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais, apostos, complemento nominal, complemento verbal. Aí, aqui, para quem tiver maior dificuldade, eu já estou facilitando a vida ao extremo. Você pode marcar simplesmente substantivos e simplesmente verbos. Entendeu, meu diretor? Isso tudo está no nosso programa. Então, eu estou contemplando tudo, respeitando quem tiver mais, digamos assim, capacidade de fazer análise gramatical, quem tiver menos, eu estou facilitando ao extremo. Você deve, olha aí, demarcar com sublinha e nomear por extenso um total de 12 termos. E pode repetir 3 vezes a categoria prevista na lista de A a G. É aqui que está o erro da minha. Não, está correto. De A a G, é isso. Eu pensei que eu tinha feito aqui uma falhinha. Então, de A até G, de adjuntos adverbiais até verbos, você pode repetir 3 vezes a mesma coisa e você tem de marcar 12. Meu diretor, ficou claro isso? Ficou, professor. Só Diga, meu queria caro. esclarecer, porque na outra atividade eu circulei. Pode circular nessa também? Vai ter que ser Rapaz, sublinhado. o que eu estou treinando é que vocês respeitem fielmente o que está prescrito no comando. Nossa forma de organização burocrática aliás, a nossa forma de administração é a burocracia. Uma burocracia que implica documentos escritos. Então, se você for fazer um exame e lá disser sublim e você circular, ou você não soube ler, ou você não prestou atenção, ou você desrespeitou a regra deliberadamente. Então, não é bom para você sublinhar. Entendeu? Circular. A regra é sublim. Entendeu? Beleza. Então, aqui deixa eu sublinhar os sujeitos. Tá aqui a Primeira Guerra Mundial, os conflitos europeus tomam o globo. Aqui eu coloquei exemplo. Deixa eu ver se eu mesmo consigo fazer essa tarefa que eu prescrevi para vocês. Vamos lá. Então, aqui, vou colocar as caixinhas que fica mais bonitinho, né? Inserir caixa de texto. Minha perspectiva é a de que vocês estejam copiando, entendeu? Abrevia o parágrafo, vocês estejam assim trabalhando mesmo agora, para que valha a pena esse nosso momento aqui, bem muito. Então, vamos lá. Eu não vou fazer com as caixinhas, porque vai demorar muito, termina os 40 minutos e eu não consigo, trabalho à mão. Eu vou desenhar mesmo, tá?
eu vou sublinhar com essa caneta vermelha os sujeitos. Vou colocar a seta, vou colocar só um S, mas vocês vão fazer por extenso, certo? A Primeira Guerra Mundial, por que isso aqui é sujeito, gente? Porque é quem está relacionado diretamente com o verbo, praticando ou sofrendo a ação, combinando com esse verbo. Se o sujeito está no singular, o verbo também está no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também está no plural. A Primeira Guerra foi um conflito iniciado por países europeus que atingiu uma proporção até então inédita, uma guerra global. Além de países de vários continentes, incluindo o Brasil, terem se envolvido, então você poderia já marcar isso aqui, olha. Países de vários continentes terem se envolvidos. Mas tem uma. Mais à frente fica mais claro ainda o sujeito aqui que a gente pode marcar. Atenção, é um sujeito a cada período. Vamos retomar? Esse bloco todo é o parágrafo, certo? Dentro do parágrafo eu tenho períodos. Ainda tem gente que escreve um períodozão só no parágrafo. Está errado. Se você está escrevendo assim, provavelmente é porque você está assistindo a essa aula de mentirinha, fazendo outra coisa durante a aula, mexendo em outra coisa e ouvindo como se fosse um rádio ou um podcast. Não é aula. Você precisa estar trabalhando, certo? Então aqui, olha, um período, aqui outro período, aqui outro período. A cada período você vai marcar um sujeito, certo? Além de países de vários continentes, incluindo o Brasil, terem se envolvido na disputa, as batalhas se espalharam. Então está aqui sujeito, olha. As batalhas se espalharam para além do continente europeu. Politizer foi o nome que eu escrevi, certo? Que eu esqueci na hora que eu estava no começo da aula. É a fonte desse primeiro texto aqui. É um site muito bom, recomendo muito vocês olharem os textos lá, viu? Politizer é politizer quem vai falar, é quem falará. Então aqui é o sujeito. Certo? Sujeito. Falará neste texto sobre a Grande Guerra, suas causas e consequências. Tranquilo, meu diretor? É assim que vocês vão fazer, simplesmente isso. Tranquilo. Certo? Neste caso aqui, nem precisava apontar para o verbo, porque não foi solicitado isso. Eu apontei para fins didáticos. Vou até tirar para ficar mais limpinho o texto. Certo? Politizer vai falar. A segunda Revolução Industrial, iniciada em 1870, levou. Pronto, então quem foi que levou? Quem praticou essa ação? Foi a segunda Revolução Industrial. Então aqui eu tenho o sujeito, que combina, que concorda com o verbo, e é sobre o que esse fragmento fala, certo? Os nossos conceitos aí. A segunda revolução, iniciada em 1870, levou a competição entre empresas e também entre os estados a um novo nível. Terminou o período, estão vendo? É assim que vocês vão escrever a produção de vocês. A gente vai comentar depois do intervalo, certo? Aqui tem outro período. Aqui tem outro período. É um sujeito por período. Só umzinho. Professor, Oi. eu fiz a análise ontem e no meu texto acho que tinha uns 2 períodos em que o sujeito estava indeterminado. Aí nesse caso a gente não marca. Pronto. Você pode colocar sujeito indeterminado. Ou falar comigo para checar se realmente é sujeito indeterminado. Tá certo? bom, obrigado. Porque que eu me lembre, eu fui colocando... Eu li esses textos, entendeu? Por isso que demora, leva muito tempo elaborar essas aulas, em uma atividade como essa. E na minha leitura, posso ter falhado, né? Todos os períodos tinham um sujeito, entendeu? Não era sujeito indeterminado. Então, então para vocês aí que vão estudar as classificações do sujeito, vejam, nas nossas aulas eu quero que vocês percebam apenas o que o programa do IF me obriga a falar. Relação, sujeito e predicado. Agora, vocês, ao irem aos blogs, ao irem aos vídeos do YouTube, vocês vão ver, ao irem às gramáticas, vocês vão ver lá as possibilidades, as classificações de sujeito, a noção de oração sem sujeito. Então, tem um mundo de coisas que vocês, ao pesquisar, vão descobrir.
Entendeu? Eu quero que aqui que aprimore a leitura e que vocês percebam as relações. Isso é a base para vocês caminharem sozinhos. Certo? Então está aqui, olha, pequenas indústrias faliram. Está aqui, quem foi que faliu? Agora, não é estranho o conceito gramatical. O sujeito agente pratica a ação. O sujeito paciente sofre a ação. Aí aqui seria um sujeito agente. Pequenas indústrias faliram. Aí, as pequenas indústrias praticaram a ação de falir. É esse senso crítico que eu quero que vocês tenham em relação aos conceitos, certo? Pequenas indústrias faliram ou eram compradas por empresas muito maiores do mesmo ramo, formando os trusts. Então, eram compradas aqui, certo? Então, aqui está o sujeito. Os trusts, aqui está o sujeito, olha, buscavam mais um sujeito. Os trusts buscavam monopolizar a produção, o preço e o mercado de determinado produto. Contudo, para uma indústria crescer tanto, algumas coisas, olha o sujeito aqui, que algumas coisas eram necessárias. Vamos lá, então, voltando à nossa revisão. Deixa eu colocar outra cor de caneta aqui. Aqui eu tenho um parágrafo, o bloco todo, que eu estou representando por esse sinalzinho assim, como se fosse 2 S. Aqui eu tenho um espaço vazio em que começa o parágrafo. Ainda tem gente fazendo a produção, começando o parágrafo como se fosse colado na margem. Não é. Dá o espaço. É uma coisa simples, mas deve ser respeitada. Certo? Então, no interior do parágrafo, eu tenho períodos. E dentro do período, vocês vão procurar essa relação sujeito-predicado. Essa relação sujeito-predicado, você determina o sujeito como aquela parte. Cada parte chama-se termo. Isso é uma coisa que eu tenho dito a cada aula. Então, o sujeito é um termo, o predicado é outro termo, o complemento verbal é um termo, o complemento nominal é outro termo. E a gente combina esses termos de diferentes formas quando a gente vai escrever, quando a gente vai falar. Tá? Então, algumas coisas aqui é o sujeito. Beleza? Vamos terminar a identificação dos sujeitos. Eventualmente, esgotaram-se esses fatores na Europa. Então, percebam, com o conceito na cabeça de que o sujeito é aquela parte, é aquele termo que concorda com o verbo, indicando o que se diz é sobre quem fala, com quem se fala, sobre do que se fala, e concorda em número. Então, eu percebo que esses fatores é lá sobre o que o texto fala, e esgotaram-se aqui está no plural. Então, o sujeito desse verbo aqui, esgotaram-se, é esses fatores. Está aqui o sujeito. E onde foi que se esgotou? Na Europa. O que levou os países do velho mundo a ter que buscar por novas colônias a fim de ter mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima. Aqui terminou o período. Se eu já identifiquei que esses fatores esgotaram, se esses fatores é o sujeito, eu não preciso mais, nesse fragmento aí, procurar o sujeito. Já apareceu. Certo? Beleza? Uma corrida imperialista foi gerada. Olha aí. Aqui está digamos assim, a locução verbal, né? Essas duas palavras equivalem aí ao verbo, e aqui eu tenho o sujeito. Uma corrida imperialista. Sujeito. Além disso, por essa situação, além disso, essa corrida, aqui está o sujeito, foi ela que conferiu. Está aqui. Então, aqui eu tenho o sujeito. Relaciona-se com o verbo. Conferiu uma nova importância aos antigos territórios europeus na África e na Ásia, já ocupados séculos antes. Terminou o período, começa outro. A partir de então, ter colônias era essencial para alimentar a segunda revolução industrial. Então, o que era essencial? Era ter colônias. É sobre isso que o fragmento está falando. Isso aqui é o sujeito. Certo?
Quem eventualmente não conseguir identificar um sujeito como esse, um sujeito aí que é um verbo e tal, enfim, que tem um verbo, não vai ser prejudicado por isso, entendeu? Por isso que eu estou pedindo que vocês marquem todos, porque não é obrigado a acertar todos. Eu quero que vocês demonstrem que entendeu a noção de sujeito. Se você acertar 11, aí já foi, entendeu? Entendeu a noção de sujeito. Não pode é como uma outra pessoa tenta fazer, que marca várias coisas que eu não sei nem o que é e posta. Talvez para testar se eu estou olhando atividade a atividade. Eu estou olhando uma por uma, entenderam? Estou olhando uma por uma. Se passar alguma coisa, porque eu sou humano, também falho. Gente, em relação ao sujeito, vocês perceberam aí? Professor, uma vez marcando todos os sujeitos, agora eu vou procurar os 12 itens que... Aqui vai apagar tudo, se apagar. Os 12 itens, eu posso repetir até 3 vezes o mesmo item, não é isso? Então vamos começar aqui, por exemplo, por adjuntos adverbiais. Deixa eu ver se eu encontro 3. Aí eu vou explicar novamente o que é adjunto adverbial e vocês vão perceber aí, certo? Então vamos lá. Mudar aqui a cor da minha canetinha. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi um conflito iniciado por países europeus que atingiam a proporção até então inédita. Então, esse até então, isso aqui é uma ideia de tempo. Atingiu algo até então inédito. Então, esse até então, vocês poderiam marcar como um adjunto adverbial. Mas isso não está tão claro, nem para mim, nem para vocês. Vamos ver se aparece uma coisa mais explícita, certo? Uma guerra global. Além de países de vários continentes, incluindo o Brasil, terem se envolvido na disputa, as batalhas também. Aí aqui eu tenho uma ideia de adjunto adverbial como se fosse de adição, entendeu? Mas aí isso ainda não fica tão claro para vocês, porque eu trabalhei com vocês o adjunto adverbial de tempo. Então isso aqui você pularia. Se espalharam para além do continente europeu. Então esse para além, se vocês olharem lá, vocês vão ver a ideia de adjunto adverbial de lugar, entendeu? Esse aqui, provavelmente eu cobraria se o fragmento fosse de vocês, porque se espalharam. Então, a ideia de lugar relacionada com o verbo, ela é expressa por um adjunto adverbial. Esse seria fácil para quem for lá e olhar os adjuntos adverbiais, entendeu? Esse aqui eu vou contar na minha resolução. Adjunto adverbial. Tudo bem, gente? Então, olha, o que se espalha. O menino espalhou os brinquedos, certo? O conflito se alastrou, se espalhou. O para onde, vocês poderiam pensar que é um complemento do verbo. Mas no nosso modelo, a ideia de lugar relacionada com verbo é adjunto adverbial. Meu diretor entendeu isso? Entendi, professor. Ok? Então já está aí. Se espalhou para algum lugar, se espalhou. Ideia de lugar, adjunto adverbial. Certo? Eu vou contar essa. 1. Vamos ver se chega a 3. A segunda Revolução Industrial, iniciada em 1870. Então, olha, esse em 1870 aqui, ideia de tempo. Ideia de tempo é um adjunto adverbial. Vou colocar adjunto AD. Vocês vão escrever a palavra toda. É um adjunto adverbial. É quando a ação de se iniciar ocorreu. Então, se o texto de vocês tiver assim uma data, já é um adjunto adverbial. Entendeu, gente? Meu diretor, eu estou conseguindo trabalhar o conceito, explicar a relação e também já dar o macete? É isso que eu estou querendo. Tudo entendido aí, meu caro? Sim, professor, de boas. Certo? Elevou a competição entre as empresas e também entre os estados a um novo nível. Pequenas indústrias faliram ou eram compradas por empresas muito maiores do mesmo ramo, formando os trusts. Os trusts buscavam monopolizar a produção, o preço e o mercado de determinado produto. Contudo, para a indústria crescer tanto, algumas coisas eram necessárias. Mercado consumidor,
mão de obra e matéria-prima. Aqui não tem nenhum... Se tiver algum, não é claro como que a gente está querendo que vocês percebam. Eventualmente, pronto, gente. Aqui, olha, eu vou explicar o conceito outra vez, vou mostrar o caso e vou dar o macete no final. Então, as palavras que acrescentam uma informação em relação ao verbo, que não são o complemento desse verbo, que não é obrigatório estar ali, são adjuntos adverbiais. Também tem adjunto adverbial de adjetivo ou de advérbio, mas eu estou explicando e mostrando como, só sabendo em relação ao verbo, você já resolve a tarefa. Eventualmente esgotaram-se. Concordam comigo que esgotaram-se é uma forma verbal? Quando eu digo eventualmente, eu estou acrescentando uma informação. Eu estou dizendo assim, olha, não, esses fatores eles não se esgotaram em todos os lugares. Não foi para todos os países que eles se esgotaram. Mas eventualmente ocorreu. Então, esse eventualmente é um adjunto adverbial. Adjunto ADV. Vou colocar adjunto AD aqui. Já é o terceiro, então eu não posso repetir. Nossa questão não é repetir até 3 vezes, e eu tenho de chegar a 12 itens. Então, eventualmente, pessoal, o que eu quero que vocês aprendam é assim, olha, teve o final em mente, vocês vão checar se é um advérbio. Sendo um advérbio, a função é de adjunto adverbial. Entendeu, meu caro? Esgotaram-se esses fatores na Europa. Poderia, agora eu vou... Na Europa. Não é a ideia de lugar, gente? Entendeu, meu diretor? Só que eu não posso mais marcar, porque eu já marquei 3 adjuntos adverbiais. Entendeu? Na Europa, a ideia de lugar. Esgotaram-se onde? Na Europa. O que levou os países do Velho Mundo a ter de buscar por novas colônias a fim de ter mercado consumidor, mão de obra e matéria-prima? Uma corrida imperialista foi gerada por essa situação. Além disso, essa corrida conferiu uma nova importância aos antigos territórios europeus na África. Percebe, meu caro? Na África e na Ásia. Ideia de lugar. Certo? Já ocupados séculos antes. Ideia de tempo. Ideia de quando foi ocupado. Então, ideia de tempo em relação ao verbo, adjunto adverbial. Entendeu, meu diretor? Que eu teria vários adjuntos adverbiais, só precisava identificar 3. A partir de então, ideia de tempo. Então, eu tenho aí adjunto adverbial. A partir de então, ter colônia era essencial, certo? Para alimentar a segunda revolução industrial. Então, esse nosso texto está apresentando como uma das causas da Primeira Guerra Mundial a busca que os países industrializados tiveram por matéria-prima que eles iriam pegar lá nas colônias para poder fazer a segunda revolução industrial. Aprendam isso, uma questão de história talvez difícil, né, no exame, cobrasse isso de vocês. Não sei se seria fácil ou seria difícil. Gente, vamos para o segundo item. Então, eu marquei 3 adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial 1, certo? Ideia de lugar, para além de não sei onde. Adjunto adverbial 2, certo? Ideia de tempo aqui. Adjunto adverbial 3, esse eventualmente aqui, uma ideia de frequência, né? Alguma coisa assim. Vamos ver o segundo item, para ver se com o segundo item eu já chego. Adjuntos adnominais. Esse é muito fácil, meu diretor. É muito fácil. O adjunto adnominal é qualquer palavra que esteja perto de um substantivo para acrescentar uma informaçãozinha a ele. Por exemplo, você poderia marcar poderia marcar uma e poderia marcar global. Acabou. Um conflito, uma guerra global. Tudo isso é adjunto ADN. Vocês vão escrever o nome completo, adjunto adnominal. Está terminando a nossa aula. Em 1 minuto eu vou terminar a tarefa. Você entendeu isso, meu diretor? Aqui eu tenho o substantivo conflito, aqui eu tenho o substantivo guerra. Qualquer palavra que eu ponho colado para acrescentar uma informaçãozinha é um adjunto adnominal. Então, aqui eu terminei. Vamos para o outro item. Aposto, adjuntos adnominais, eu vou pular aposto.
Aquilo que tem depois dos 2 pontos aqui, que eu posso trocar por um termo substantivo, é aposto. Deixa eu ir assim, porque eu só tenho 1 minuto, né? Então, aqui, uma guerra global. Então, isso aqui eu posso marcar uma guerra global, sublinhar e colocar aqui aposto. Certo? Escreve a palavra por extenso. Outro aqui. Quem eventualmente não entendeu porque é aposto, pode marcar o CA, pode combinar comigo, como eu estou falando com vocês. Onde é que tem outros 2 pontos, meu diretor? É no segundo parágrafo, é? Ou é no último? Ok, professor. Onde é que tem 2 pontos de novo nesse texto? Agora eu vi a hora ali e me apressei um pouquinho. Estava aqui bem relaxado. Está aqui, olha. Algumas coisas eram necessárias. Aí você marca isso aqui tudinho, olha. Aposto. Você pode colocar aqui. Isso tudo é o aposto. Marquei 2. Mais os 3 lá, adjuntos adnominais, dá 5. Mais os 3 adjuntos adverbiais, dá 8. Então, eu só preciso marcar mais 4 itens. Tudo bem, meu diretor? Hein, meu caro? Tudo tranquilo? Tá. Aí, olhe, por último aqui, eu posso marcar complementos nominais, complementos verbais, substantivos e verbos. Então, deixa eu pular aqui. Eu já estou passando 1 minutinho, peço a atenção de vocês, para esse final. Então, vamos ver aqui se nesse período final, que eu tenho mais espaço em branco, eu consigo fazer tudo, certo? A partir de então, ter colônias era essencial para alimentar a segunda revolução industrial. Então, eu posso marcar isso tudo aqui e colocar aqui. A segunda revolução industrial é um complemento verbal. Desse verbo aqui, alimentar. Certo? Se eu disser, isso é essencial, fica a pergunta, essencial para quê? Então, esse para blá 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 aqui, você pode marcar como complemento nominal. Certo? Dos 8 itens que eu contei naquela hora, eu já cheguei a mais 10. Então, eu posso agora, para fechar os 12, eu simplesmente marcar alguns substantivos e alguns verbos. E aí eu terminei minha tarefa com êxito, com louvor. Então, colônias. Eu posso colocar para cá e colocar que é um substantivo, SUB, eu vou colocar assim, certo? Era, eu posso circular para cá e colocar que é um verbo. Eu já estou maceteando para terminar dentro do tempo. Pronto, então, dessa forma como eu fiz, se eu contei corretamente, eu consegui marcar aqui, sem poder fazer como vocês vão poder, com um lápis grafite, apagar, fazer de novo e finalmente fazer perfeito para entregar. Eu marquei todos os sujeitos, um sujeito a cada período. Eu marquei 3 adjuntos adnominais, marquei 3 adjuntos adverbiais e, para terminar rápido, sem complicar muito, marquei mais um complemento nominal, um complemento verbal, verbo e substantivo. Se ocasionalmente eu tivesse falhado e deixado de fazer algum, eu iria contar tudo e marcaria mais um lá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para dar nosso intervalo. Daqui em diante, no arquivo que já está postado, vocês encontram a numeração para vocês fazerem essa análise. Certo? Então, gente, com esse vídeo aqui, eu revisei os conceitos de sujeito, de adjunto adverbial, de adjunto adnominal. Os demais conceitos vocês vão ver nas outras aulas novamente, já tem as anotações de vocês. Ou vocês encontram em qualquer blog da internet, em qualquer gramática que vocês têm. Eu tenho minha gramática de referência aqui, em que eu pesquiso e tal. Vocês vão copiar na primeira parte os conceitos. Com base nesses conceitos, vocês vão fazer a análise do texto dessa maneira facilitada que eu apresentei aí para vocês, para todo mundo tirar 100%. Tem uma pergunta que tem a ver com a tarefa? Pode fazer a pergunta ou pode escrever aqui. Pode dizer. Sobre essa tarefa. Obrigatoriamente terão que ser marcados, sublinhados, digo, todos os termos dispostos na atividade, ou pode fechar os 12 sem que seja todos? Eu não entendi sua pergunta, me perdoe. Eu posso repetir o que é a tarefa, que talvez sane a dúvida. Não, era para saber, vocês vão marcar 12 termos. Estou perguntando se tem que ser todos os termos. Obrigatoriamente tem que estar marcados. Pode 12 termos você vai sublinhar, vai categorizar colocando o nome por extenso e vai marcar todos os sujeitos que
um sujeito a cada período. Você vai olhar o parágrafo, vai perceber que o parágrafo tem diferentes partes demarcadas por um ponto, são os períodos. Dentro de cada período, você vai encontrar a parte que se relaciona com o verbo praticando ou sofrendo a ação daquele verbo. É o conceito que a gramática traz. Essa parte é o sujeito. Feito isso, você vai identificar 12 termos. Pode repetir o mesmo termo 3 vezes. E se você tiver uma séria dificuldade em sintaxe, você vai poder marcar 3 substantivos e 3 verbos e já deu certo a tarefa. Só fica faltando 6 outros termos. Certo? Não teria como eu fazer de modo mais facilitado e vocês documentarem que entendeu essas relações, essas noções. E muito importante vocês perceberem lá, responderem as perguntas, né? Por que é importante identificar o sujeito? O sujeito é sobre o que o texto fala. O sujeito mostra para você a coesão entre as partes do texto. Tá? O sujeito ele é aquela ideia que vai sendo retomada ao longo do texto. Se vocês tomarem consciência disso nos textos que vocês estão lendo, vocês vão ter mais facilidade de praticar isso nos textos que vocês vão ler. Certo? Então é isso, eu vou interromper a gravação e vou ficar aqui aberto a alguma pergunta que ocasionalmente vocês tenham. Gente, vamos para o nosso intervalo ou vocês querem me perguntar alguma coisa?